Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus pelo seu cuidado para com todos nós. Nós, na nossa última reflexão, fizemos uma leitura e refletimos sobre o Salmo 127. Hoje nós continuaremos no Salmo e vamos refletir sobre o Salmo 150 e o Salmo 117. E vamos fazer uma breve descrição a respeito do livro dos Salmos que se encontra em algumas Bíblias. Por exemplo, na Bíblia de estudo do discipulado, na Bíblia de visual com infográficos, na Bíblia de estudo conselheira, na Bíblia de estudo de Genebra, para você e eu observarmos algumas particularidades que o Senhor nos mostra no livro dos Salmos. Primeiro vamos fazer a leitura. Salmo 150 nos diz assim: o título do texto ou do Salmo na Bíblia, você vai encontrar que o salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Isto no Salmo 150, e diz o texto: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolo altissonante. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Isto é a leitura do Salmo 150. No Salmo 117, você ainda vai contemplar. É o menor salmo e ele tem por título: Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. E olha o que diz o texto, são apenas 2 versículos, mas diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. No Salmo 150 diz que todo ser que respira, no verso 6, louve ao Senhor. Aqui no Salmo 117 diz que todas as nações e todos os povos louvai ao Senhor. Então ninguém fica de fora dessa convocação. Todos são chamados a louvar ao Senhor. E louvar ao Senhor por quê? Porque a benignidade do Senhor é grande para conosco, ou seja, para com o ser humano. E a verdade do Senhor, ela não é só por um momento, mas ela é para sempre. Então todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, que deve louvar ao Senhor, pois é assim que o Senhor convoca. Quando você pega a Bíblia de estudo, por exemplo, discipulado, mas não só a de discipulado, a Bíblia com infográfico e as demais Bíblias de estudo, vão apresentar que o livro dos Salmos, ele se divide em 5 livros. Isso a gente reconhece como um único livro, mas na realidade ele é dividido em 5. E o primeiro livro, ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Já o livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Entretanto, na Bíblia de discipulado apresenta ainda umas particularidades. Apresenta a doxologia de cada um desses salmos, ou destes livros. O livro 1, a sua doxologia se encontra no Salmo 41, no verso 13. Já no livro 2, a sua doxologia se encontra no Salmo 72, verso 18 e 19. E ainda apresenta uma outra particularidade, que é descrito com anotação final, que é o versículo 20 do Salmo 72. O livro 3, ele apresenta só 2 particularidades, que é o número dos salmos, que vai do 73 ao 89, versículo 51, porque o versículo 52 é considerado a terceira doxologia do livro dos Salmos. Já o 4º livro, você vai contemplar que é o Salmo, como já disse, do 90 ao 106, sendo que é o 106, versículo 47, porque o versículo 48 é exatamente a doxologia deste livro. E o último e 5º livro, que é do Salmo 107 ao 150, em termos de leitura, são do Salmo 107 ao 149, porque o 150, que foi o texto lido hoje, ele é apresentado como doxologia final de todo o saltério, uma vez que o livro dos Salmos, do 1 ao 150, é considerado um saltério, ou um livro de louvor, ou um livro de adoração. Se você for buscar outras particularidades no livro dos Salmos, você vai contemplar que o versículo-chave deste livro se encontra no Salmo 118, no versículo 8, o qual eu vou ler para nós, para que você possa entender o que é dito de versículo-chave. 118, versículo 8, que nos diz assim, o versículo é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Você quer cantar o cântico da vitória? Independente de qual seja a circunstância,
Então, se o aconselhamento que nos é dado é que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, porque o ser humano ele é falho, ele é negligente, nele você não pode garantir verdadeiro refúgio, pois você vai contemplar que no próprio livro dos Salmos vem trazer uma conotação para nós, por exemplo, que o nosso pai e a nossa mãe podem nos esquecer, mas Deus nunca se esquece de nós. Ainda falando a respeito do livro dos Salmos, que geralmente é o livro mais lido das Sagradas Escrituras, na Bíblia do discipulado você vai ter a seguinte descrição. Segundo os títulos que vão aparecendo no início dos Salmos, 73 deles são atribuídos ao rei Davi, dos 150. Do cantor dos Cânticos de Israel, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Os salmos têm origem na inspiração de Davi, quando ele ainda era um pastor relegado ao campo com as ovelhas de seu pai, que ao que parece não se preocupava muito com o filho. Como está 1 Samuel, capítulo 16, versos 10 e 11. O livro de Salmos foi o inário do tabernáculo de Davi, que alojou em Jerusalém a Arca da Aliança durante 40 anos, até que o templo fosse construído. E continua sendo a parte da palavra de Deus que mais traz inspiração e consolo ao seu povo. Outros escritores, músicos e poetas também contribuíram para a composição deste livro, a ponto de ser o livro com o maior número de escritores em toda a Bíblia. A Asaf são atribuídos 12 salmos, Davi 73, Asaf 12. Aos levitas, ou filhos de Corá, foram 11 salmos. Ao rei Salomão, 2 salmos, a saber, o 72 e o 127, que foi o que nós meditamos na nossa última reflexão. Um salmo a Moisés, que é o Salmo 90, o mais antigo de todos, ou seja, o salmo mais antigo dos 150 salmos é o Salmo 90. E outro ao Ezarita Etan, que é o Salmo 89. Além destes, sobram outros 50, cujos escritores permanecem no anonimato, não foram identificados. A maioria foi composta em torno do ano 1000 a.C. Então, se nós estamos com um livro que nós fazemos a leitura, que é um livro que tem 3024 anos hoje, porque nós estamos no ano de 2024. E ele foi escrito em sua grande maioria no ano 1000 a.C. Então, de Cristo para cá, 2024, com mais 3024 anos. É importante lembrar que se trata de canções poéticas que, ao serem traduzidas do hebraico para outros idiomas, perde grande parte de sua beleza estilística. Uma outra particularidade que nós podemos ver no livro dos Salmos é que, por exemplo, Jesus é visto no livro dos Salmos como o nosso pastor, e que está escrito no Salmo 23. Os versículos-chave para o discipulado, ou seja, para qualquer cristão realizar um discipulado, está exatamente no Salmo 150, que foi o salmo que nós fizemos a leitura hoje. Além dessas particularidades, você vai contemplar no livro dos Salmos, olha, a outra conotação. Que as ideias centrais encontradas neste livro, que não é um livro, mas composto de 5 livros, é que Deus é o pastor e o defensor que salva o seu povo dos seus inimigos. Que Deus é o grande Rei eterno, perfeito, poderoso e digno de ser louvado. É tanto que, tanto no Salmo 117 como no Salmo 150, no 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor, e no 117 convoca todas as nações e todos os povos a louvar ao Senhor. A terceira ideia central do livro dos Salmos é que Deus é paciente, misericordioso, perdoador e bom. A quarta ideia é que as pessoas podem expressar livremente sua alegria e sua dor a Deus, pois Ele é compassivo e compreensivo. E fecha as ideias centrais mostrando que Deus abençoa aqueles que lhe obedecem, mas os maus perecerão. Além dessa particularidade das ideias centrais, você vai contemplar palavras-chave no livro dos Salmos. Por exemplo, entre os 150 salmos, você vai encontrar o termo Senhor e Deus 1680 vezes. Além disso, você vai encontrar o termo louvor ou louvar 229 vezes. Você vai encontrar o termo amor 115 vezes. Cantar ao Senhor 101 vezes. E fazer isto de coração ou ao termo coração 72 vezes. Outra colocação importante que você vai encontrar no livro dos Salmos é que, por exemplo, o temor do Senhor. Como deve ser visto isso no livro dos Salmos, já que somos convocados para louvar e bendizer ao Senhor. O livro dos Salmos fala das bênçãos espirituais reservadas àqueles que temem e honram o Senhor. Veja aqui quantas vezes eles são relembrados dessas promessas. 9 vezes receberão salvação e proteção de Deus. 9 vezes receberão bênçãos e provisão de Deus. 8 vezes receberão mandamentos de Deus. E 6 vezes receberão amor e compaixão de Deus.
Veja quantos motivos nós temos para louvar ao Senhor. Além dele ser o nosso pastor, aquele que nos conduz em bom termo, aí vem a indagação: quem louva a Deus? Quem? Você vai encontrar no livro dos Salmos 227 vezes, dizendo que o povo de Deus é quem louva a Deus. 60 vezes é dito para todos os povos, nações e governantes. Não é só o povo de Deus, ou seja, todo ser que respira. 60 vezes são convocados a louvar ao Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que levanta do monturo o necessitado e faz se sentar entre os príncipes. 26 vezes a terra e a criação inanimada são convocadas a louvar ao Senhor. 13 vezes o céu e os anjos são convocados a louvar ao Senhor. E 12 vezes as plantas e os animais. Por isso que o texto lá no Salmo 150 nos diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E você vai encontrar no livro dos Salmos ainda outra particularidade, que são expressões de adoração. Como devo adorar a Deus? Como devo expressar o meu louvor ao soberano que criou todas as coisas, inclusive a mim? Então, você vai contemplar 81 vezes, cantar canções e hinos. Cante ao Senhor, louve, exalte, bendiga. Você vai encontrar 31 vezes sendo convocado a orar ao Senhor. Porque orar é conversar com Deus, é se relacionar com Ele, é apresentar a Ele os motivos de alegria ou os motivos de tristeza, de angústia, de dor. Você vai contemplar 22 vezes que você é convocado a proclamar com a boca, os lábios e a língua o soberano Deus. 20 vezes a tocar instrumentos. É tanto que um dos instrumentos a ser utilizado deve ser as nossas próprias mãos. 17 vezes você é convocado a gritar diante do Senhor. Não é aquele grito que não tem escuta. É aquele grito que vai ser escutado. Porque o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida. O ouvido do Senhor está pronto para ouvir aquele que busca ao Senhor. E a mão do Senhor está pronta para abençoar, assim nos diz o profeta Isaías, em Isaías 59, 1 e 2. 16 vezes nós somos convocados a fazer sacrifício. E já nos diz lá em Hebreus 13:15 que o verdadeiro sacrifício para Deus é expresso em forma de louvor. No Salmo 51, no verso 17, a palavra nos diz que ao ser quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará este louvor. Olha, 8 vezes você é convidado a cumprir votos diante do Senhor. Veja que muitas das vezes, a exemplo de início de ano, o ser humano é voltado a dizer: olha, Senhor, este ano eu vou ser diferente. Este ano eu vou agir diferente. Este ano eu vou me comportar diferente. E todas as vezes que a gente dizemos esse tipo de expressão, nós estamos dizendo a Deus, ou fazendo um voto a Deus de agirmos diferente. Você já tem pensado nisto? Que tipo de voto você tem feito ao Senhor? Aí você vai dizer assim: não, os votos são para os cristãos. Não, o voto é para todo aquele ser que respira. Você está respirando e você deve ter aberto a sua boca e ter feito alguma colocação. Lembre-se, o Senhor espera que você a cumpra. Você vai encontrar no livro dos Salmos 6 vezes que somos convocados a levantar as mãos e bater palmas. Como disse anteriormente: eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu sei bater palmas ao Senhor. E esse instrumento se encontra comigo. Esse instrumento faz parte do meu corpo. Devo utilizá-lo para glorificar ao Senhor. 6 vezes também somos convocados a nos ajoelharmos e nos curvarmos diante do Senhor. E 3 vezes somos convocados a dançar diante do Senhor. Então veja, tudo isso você encontra no livro dos Salmos. Além de outras colocações que são encontradas neste livro, que são 5 livros, por exemplo, os atributos de um rei. O Salmo 72 é um autorretrato de Salomão e apresenta características que ele vê em si mesmo e que provavelmente apreciaria ver em futuros reis. O que é isto que ele descreve no Salmo 72? Julgar com justiça e honestidade. O cristão deve ter cuidado. Lá em Mateus, a palavra nos exorta a não julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, será julgado. Eu sempre gosto de dizer a meus alunos que a gente julga o exterior, mas o nosso Deus e Pai, Ele julga o nosso interior, porque é Ele quem faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula e conhece o intento dos nossos corações. Nós podemos nos esconder de todo mundo, mas de Deus ninguém se esconde. Diz ainda o rei Salomão, no Salmo que ele defende os explorados, salva os necessitados e derrota os opressores. O que é que Deus faz mais? Sobrevive por gerações. Veja que a gente está lendo um texto hoje que tem mais de 3.000 anos. Porque Deus vem cuidando de geração em geração ao ponto de ter chegado até nós. Faz com que os justos floresçam e tenham prosperidade. É Deus que faz isso na vida do ser humano. Seu reino vai até o fim da terra. Reina sobre os povos do deserto.
derrota os inimigos, recebe tributos e presentes de reis, é obedecido por reis e nações. Veja que o Salmo 117 já nos diz isso, que todos os povos e nações são convocados a louvar ao Senhor. Vive uma vida longa e seu nome jamais é esquecido. Veja que a gente, quando lê as Sagradas Escrituras, nós contemplamos um contexto que vem desde a criação do ser humano e chega até nós. Várias outras particularidades nós podemos encontrar no livro dos Salmos. Dentre elas, que Ele é a nossa ou a minha rocha. Algumas das palavras mais usadas para descrever Deus no livro dos Salmos são que Ele é rei, e isso é disso, entre os 150 salmos, 42 vezes. Que Ele é rocha, 21 vezes. Que Ele é altíssimo, também 21 vezes. Que Ele é o todo-poderoso, 20 vezes. Que Ele é escudo, 16 vezes. Que Ele é salvador, 15 vezes. Que Deus é o Deus de Israel, 11 vezes. Que Ele é o Deus de Jacó, 11 vezes. Que Ele é a nossa fortaleza, 10 vezes. Que Ele é o nosso refúgio, 9 vezes. Que Ele é o nosso abrigo, 7 vezes. Que Ele nos ajuda, 7 vezes. Que Ele é o Rei da glória, 4 vezes. E que Ele é a força daqueles que nele esperam, 4 vezes. Então, são sublimes as conotações que encontramos no livro dos Salmos. Além disso, nós vamos fechar nossa reflexão, que tem várias outras particularidades, mas fazendo a leitura que se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, a respeito de Cristo em Salmos. O que é que nós encontramos neste livro, que já disse, e volto a repetir, que são compostos de 5 livros, disse a sua divisão, mostrei como eles se apresentam, e que você e eu somos convocados a louvar e a bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade. Cristo em Salmos. Este relato que vou fazer agora se encontra na Bíblia de Estudo de Genebra, que diz: os leitores cristãos dos Salmos veem justamente Cristo revelado ao longo do Saltério. Todo o Antigo Testamento, incluindo o Saltério, aguardava a poesia e a obra de Jesus, incluindo não somente aqueles associados ao seu primeiro advento, mas também aquele que o Novo Testamento atribui à sua vida. O próprio Jesus e os escritores do Novo Testamento fazem extenso uso dos Salmos para expressar temas como o sofrimento de Jesus, que se encontra, por exemplo, em Mateus capítulo 27, verso 46, e a sua glorificação, que se encontra em Mateus 22, do 41 ao 46. Além disso, para o cristão, Jesus se torna o objeto de culto do saltério. As orações em forma de cântico dos Salmos são direcionadas a Deus. Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade, também é o objeto apropriado dos hinos e lamentos dos Salmos. Jesus é, ao mesmo tempo, o cantor, como mostra em Hebreus, capítulo 2, verso 12, e o tema dos cânticos. Os que creem em Cristo podem cantar-lhe o seu louvor, ou seja, hinos, apresentar-lhe as suas queixas e petições, ou seja, os lamentos, e agradecer-lhe quando ele responde às suas orações com ações de graças. Além do mais, eles se lembram do que ele fez por eles na cruz. Salmos de lembrança e exaltam como o seu rei, salmos reais. Ele é a fonte de sua confiança, salmos de confiança, e a encarnação da sabedoria de Deus, salmos de sabedoria. Além de tudo isso que já foi dito, até os salmos que incluem imprecações ou maldições encontram cumprimento em Cristo. Esse salmo clama pela justificação dos justos e pelo juízo de Deus contra os ímpios, a exemplo do Salmo 69, dos versos 22 ao 29. Essas orações refletem o chamado dos israelitas à guerra santa, como os instrumentos do juízo de Deus. Com a vinda de Cristo para sofrer o juízo de Deus, a natureza da guerra do povo de Deus mudou. Agora ela é mais intensa, porém dirigida em primeiro lugar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, como você pode ver em Efésios 6, versículo 12. Quando Cristo voltar em glória, o tempo de misericórdia terá chegado ao fim, e as imprecações dos salmos irão se cumprir contra todos os inimigos de Deus. Essa é a descrição a respeito de Cristo no livro dos Salmos. É neste livro, dentre outros, que você vai contemplar a ação gloriosa de Deus em favor de todos aqueles que nele creem. Ainda podemos destacar no livro dos Salmos, quando você pega a sua Bíblia, se a sua Bíblia for uma Bíblia de estudo conselheira, você vai encontrar, está alguém com angústia e insônia, leia o Salmo 3 e o Salmo 4. Está alguém com doença, leia o Salmo 6. Está alguém se vendo injustiçado, leia o Salmo 7. Está alguém com medo, leia o Salmo 34. Está alguém em crises de pânico, leia o Salmo 55. Está alguém se considerando velho, leia o Salmo 71, 73, o 90. Alguém contempla a corrupção da justiça, leia o Salmo 82. Alguém se sente solitário, leia o Salmo 88.
Alguém busca posse de autoridade? Lê o Salmo 101. Proximidade da morte? Lê o Salmo 102. Alguém quer contemplar a natureza, o lado ecológico? Lê o Salmo 104. Alguém se vê numa vida desregrada? Lê o Salmo 107. Alguém pensa que os pobres não têm auxílio? Lê o Salmo 113, que mostra que Deus dá auxílio aos pobres. Tem medo de rejeição? Lê o Salmo 119, dos versos 20 ao 43. Vida fora de seu país ou sua terra? Lê o Salmo tanto 61 como 121. Alguém se encontra a leitura de exploração social e trabalhista? Lê o Salmo 123. Alguém pensa que o bullying é só de hoje? Não, o bullying já se fez presente no livro dos Salmos, no Salmo 129. Tragédias só acontece hoje? Não. Lê o Salmo 137. Violência é só nos dias atuais? Não. Lê o Salmo 140. Desespero? Lê o Salmo 143. Passa alguém pelo luto? Lê o Salmo 146. E assim você vai contemplar vários contextos no livro dos Salmos. E você vai poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Lembrando que não devemos ler a palavra por acaso, mas devemos ler a palavra como sendo refrigério para a nossa alma. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E que você não se esqueça que todo ser que respira é convocado a louvar ao Senhor. Amém.